E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende mais como entender o movimento do gráfico e sua lógica. Conforme você entende o movimento do gráfico, você sabe como fazer o quê? Uma aplicação na execução do movimento, ou seja, você consegue entender a leitura de vela para fazer uma execução de movimento. Como agora, vou fazer uma entrada aqui, nessa região, por quê? O gráfico me mostra uma movimentação, uma lógica, uma razão naquela região. Aí ele me deixa uma região e me deixa um volume mostrando o quê? Eu vou até entrar com mais duas taxas. A possibilidade de uma correção naquela região. Quando ele deixa um candle ali naquela região me mostrando o que ele pode fazer, e eu tendo o que? Esse conhecimento da leitura da vela na região, juntamente com a execução da movimentação do gráfico, eu consigo compreender o que ele quer fazer. Quando eu consigo compreender o que o gráfico quer fazer, o que eu devo fazer? Eu devo caminhar com ele. Então eu entrei com outras duas taxas ali. Se ele pegar as minhas três taxas, ótimo, será um lindo trade. Se ele não pegar todas as minhas taxas, não tem problema também. O importante é ser o quê? Positivo ali na região. Então lá, tá lá, ó, entrada perfeita. Olha isso aqui, entrada perfeita. Pegou minhas três taxas. Você viu que eu olhei lá no passado, não tem segredo nenhum, tinha um fundo lá, né? Tinha um fundo. Eu fiz o quê? Opa, eu fiz a entrada lá naquele fundão. Você viu lá, né? Ele fez uma entrada lá no fundão. Eu fiz a entrada lá no fundão, fiz minha marcação. Quando ele chegou e fechou aqui, ó, no candle, junto lá no fundo, eu fiz a minha entrada. Quando eu vi que ele veio buscar mais abaixo aqui, não teve problema, eu entrei com mais taxas. Por quê? Porque eu entendi o movimento do candle. Eu entendi a leitura do candle. Então eu vi que o candle chegou na região, fez a máxima do movimento. Depois, quando ele fez a abertura, que eu entrei para ele continuar o movimento, o que ele fez? Ele veio novamente buscar a máxima. Então o que eu fiz? Simples. Eu dominei a leitura do gráfico. O gráfico abriu, veio, fechou. O gráfico abriu, veio, fechou. E o que eu fiz? Simplesmente fiz o movimento de continuidade do movimento. Aí ele foi lá e computou minhas três taxas. Eu até achei que ele iria computar só as duas de baixo, que ele não iria pegar de cima. Mas você entendeu o que é dominar o movimento do gráfico juntamente com a leitura de candle? Por isso que eu deixo para vocês aqui alguns padrões de entrada de candle que eu utilizo. Aqui, ó, 16 padrões de candle que todo trader deve saber. Eu utilizo isso aqui todo dia. São 36 páginas, eu deixo para você aqui fazer o download para estudar. Quem é do treinamento já tem isso. Lá no treinamento tem muito mais. Mas para você que não é do treinamento, eu deixo aqui para te ajudar para você estudando. Você pode entrar no meu canal do Telegram. O canal do Telegram está no link da descrição do vídeo ou no banner do canal. Você vai entrar lá, é o Treinamento Hunter. Não existe outro canal. Se tiver algum canal com o meu nome ou minha imagem, não sou eu. Cuidado com os falsos perfis. Este é o canal oficial. Você vai entrar lá, ó, onde as postagens já está lá, mensagem fixada. É só clicar sobre ela, vai abrir os links de download e você faz o download inteiramente grátis para estudar os padrões de execução aqui na leitura de vela. Cadu, não encontrei, não entendi, você pode me ajudar? Sim, ó, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, no direct do Instagram, Cadu Rinaldi. Lembrando que eu vou responder quem me segue, né? Você vê aqui também, ó, resultados dos alunos, você vê aqui o link do treinamento, onde você pode estudar análise gráfica e acelerar o seu conhecimento. Aquilo que você levaria meses ou anos, você pode acelerar isso através de um método e de um conhecimento. Lembrando ainda que está com 60% de desconto, eu costumo dizer que é dinheiro com pão com manteiga, tá? Muita gente aí pediu para eu manter esse preço, eu estou mantendo até onde eu estou conseguindo. Então você viu aqui, ó, o gráfico, quando ele faz um movimento lógico e com razão,
dentro daquilo que a gente entende de movimentações, ele vai deixando uma leitura do gráfico para você, uma leitura de gráfico onde você encaixa a sua leitura de vela. Então aprenda como dominar as velas em opções binárias, encaixando a leitura de vela na leitura de gráfico. Vamos abrir aqui um outro ativo, ó. Audi JPY. Estamos no começo do mês, muita volatilidade. Você já viu, né? Candles com muito pavio, ó. Pavio para lá, pavio para cá. Veja essa região, ó. Candle chegando nessa região. Se ele fechar onde eu quero ali, eu ainda entendo que tem uma entrada, mas ele não fechou. Eu queria que ele fechasse aqui, ó. Ele não fechou ali naquela região. Sem problema. Vou sair do Audi JPY, não vamos perder muito tempo aqui não. Vamos para Euro GBP? Vamos. Olha esse gráfico aqui, que coisa horrorosa. Gráfico muito técnico, né? Então eu vejo regiões aqui também não tão bem definidas. Vamos sair do Euro GBP. Início do mês é assim mesmo, viu, gente? É normal. Assim como o final do mês, início do mês é assim também. Ó, gráfico chegando nessa região. GBP USD, gráfico chegando aqui, ó. Tá vendo? Tem um fundo aqui. Deixa eu traçar uma linha aqui para vocês verem o que está acontecendo, ó. Ele chegou aqui várias vezes nessa região, tocou várias vezes nessa região e está querendo fazer uma correção no movimento aqui. Tendência eu não acredito não, mas se ele fechasse ele negativo, eu acreditaria subir com ele. Não fechou negativo, fechou positivo, não acredito no movimento. Vamos caminhar pelo gráfico. Tem que ter paciência, tá? Dias de gráfico com volatilidade assim, muita paciência nessa hora. Ó, tendência veio, retornou, voltou. Chegou aqui, por que ele está fazendo esse movimento aqui? Não dá para entender, né? Ele tem que chegar num fundo. Cadê o fundo que ele chegou? Não tem fundo. Ele não chegou em fundo nenhum. Então, ele está trabalhando ali sem uma lógica. Se ele está trabalhando ali sem uma lógica, por que ele quer subir ali? Não tem o porquê dele subir, né? Aí, ó, agora sim ele está vindo onde ele tem que vir. Ele pode corrigir ali? Pode. Se ele se manter assim, eu vou entrar, tá? Se ele se manter desse jeito aí, ótimo. Maravilha, aí mesmo. Pronto, foi lá buscar o pavio daquela região. Região que eu posso fazer uma pequena correção. Porém, você que é iniciante, que não domina a leitura de vela, você não domina o movimento gráfico, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Por que eu entrei ali, ó? Vou até traçar uma linha aqui, tá vendo essa região aqui, ó? Essa é a região que eu vi, tá? É a região que eu vi que ele fez ali o movimento. Eu quero entrar com uma outra taxa. Tá. A hora que eu fui entrar com outra taxa, abriu. Ai, mas tá rolando, tá rolando. Vamos ver se eu vou tomar um loss ou não. Tá vendo? Tem que tomar cuidado no gráfico. Eu acho que eu vou tomar um loss, né? Porque ele tá continuando, ele tá descendo, ó. Se ele fechar acima, ele vai mostrar aqui para mim. Eu vou deixar a linha aqui para mostrar para você o porquê que eu entrei naquela região. Então aqui que ele vai mostrar para nós no fechamento se eu tomei um loss ou não. Aparentemente eu tô tomando um loss. Ó, tomei o loss, tá vendo? Tomei o loss, agora eu entrei com juros e correções monetárias. Até na hora de eu apertar o botão ali, eu me perdi ali. Poxa, tem que tomar cuidado. Ó, eu entrei aqui, ó, tá? Quando o candle veio e tocou nessa região. Por quê? Eu pus a linha para você. Olha a região aqui que eu entrei. Porém, o gráfico tá com esse monte de pavio, essa volatilidade extrema aqui. Cuidado, né? Cuidado. Ele me mostrou que não tinha muita força para fazer movimentação de rompimento, tanto é que ele só fez aquele falso rompimento, me tirou do trade e está fazendo o movimento. Porque isso aqui é uma falha, ó. Isso aqui não é um rompimento. Eu só tomei o loss porque eu entrei aqui, ó, na primeira. Então ele veio, tocou e voltou. Ou seja, o que eu estou enxergando no gráfico está totalmente perfeito, totalmente positivo. Por quê? Porque eu estou olhando o gráfico. Aí eu acabo tomando loss por causa da volatilidade que me tira do trade. Aí, ó, perfeito, ó. Quando eu chego aqui, o que eu vejo? Vejo região de fundo. Eu faço aquela entrada nessa região do pavio. O que o gráfico fez? Me tirou do trade. Mesmo assim, eu entendo a movimentação, entendo que ele sai daqui para buscar uma região mais alta. Por quê?
porque estamos em região de demanda. Região de demanda, eu busco o quê? Eu busco sempre depois o gráfico ofertando, né? Se o gráfico está ofertando, eu tenho que buscar depois a oferta do gráfico. Então, praticamente ficou 2-1 nesse movimento do GBP, né? Mais o euro aqui, que eu já fiz três entradas, então foram 5-1 praticamente em 2 movimentos. Compreendeu? São 5-1 em 2 movimentos, porque são 5 taxas positivas e o loss que eu tomei, que eu acabei fechando aqui. Eu fui entrar com 2 taxas e o ativo fechou e eu apertei no mais aqui uma nova opção e acabou abrindo. Mas você viu que eu tomei loss aqui. Então, gente, começo do mês, você tem que estar bem convicto daquilo que você sabe de conhecimento gráfico. Conhecimento gráfico aliado à técnica, leitura do gráfico, conhecimento gráfico. Ó, candle chegando próximo a esse fundo, não, o GBP nós entramos aquela hora, né? Eu não gostei do GBP, não. GBP, USD-JPY, vamos ver. Você tem que aprender, quando você está analisando o gráfico, você tem que compreender o que o gráfico está buscando. Quando eu chego aqui, por exemplo, o que eu vejo? Ó, eu vejo um topo aqui e eu vejo um fundo aqui. Bem claro, não é? Não é bem claro? Um topo aqui, um fundo aqui. Não é um movimento bem claro esse? Sim, e aqui ó, eu vejo o gráfico trabalhando e tendo problema de passar essa região por causa desse conflito aqui. Então eu vejo essa problemática no gráfico. Só que eu tenho que fazer essa leitura conforme o gráfico me mostra. Agora, entre esse conflito aqui e este fundo onde ele veio tocar com o pavio, eu prefiro essa região para fazer uma compra. Então, quando você estuda um vela-vela, ou tem gente que fala assim, eu estudei psicologia de vela, estudei vela-vela, mas não vai. Eu não consegui ir para frente. Por quê? Porque para você dominar as velas, você tem que entender que você precisa compreender o movimento gráfico. Quando você compreende o movimento gráfico, você acaba entendendo a respeito das velas. Porque uma leitura de vela, você não faz simplesmente uma leitura de vela por fazer uma leitura de vela. Tem um porquê de cada movimento. Tem uma lógica de cada movimento. Como aqui, ó. Desce um pouquinho que eu vou comprar você. Desce pouquinho. Desce pouquinho que eu quero comprar você. Isso, comprei. Pronto. Por que eu comprei ela ali? Porque ela está me mostrando o que, ó? Um movimento, tá? Ela me mostra um movimento aqui que ela quer buscar. Quando eu vejo esse movimento, eu acredito que ela vai subir e vai buscar pelo menos essa região. Pronto, eu fiz uma leitura de vela. Aonde eu fiz a leitura de vela? Dentro do movimento do gráfico. Não existe uma leitura de vela fora de um movimento de gráfico. Eu tenho que entender do movimento de gráfico para fazer uma leitura de vela. Eu vou até tirar as linhas aqui para você entender. Então, quando eu faço uma leitura de tendência, quando eu faço uma movimentação de tendência, ou o porquê de uma movimentação de tendência, eu tenho que entender o que o gráfico está fazendo. Tá lá, ó. Tá lá. Você tem que entender o seguinte, aprenda como dominar as velas em opções binárias. Como eu vou dominar a vela? Como eu tinha convicção que nesse exato momento aqui eu poderia seguir uma tendência? Porque eu estou vendo regiões de oferta, regiões de demanda, estou vendo como a tendência está se comportando, de onde a tendência veio, para onde a tendência vai. Eu preciso ter uma lógica de movimentação. Eu sei que essa tendência de alta ela pode vir buscar até essa região para depois fazer uma quebra e ter uma queda. Eu preciso compreender o movimento para dominar, fazer a leitura de vela. Então entenda, aprenda como dominar a leitura de vela, aprenda como dominar a leitura de vela em opções binárias. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês. Esses dias eu fui numa plantação de macieira, uma fazenda. Então fui lá ver, tinha as macieiras lá. Não liga, não dá risada, isso aqui é uma macieira, tá? Isso aqui é uma árvore. Para ilustrar o que nós estamos falando aqui. Então o que acontece? Cheguei lá, tava a macieira, o pé de maçã lá, e as frutas, né? Todas lindas lá. As frutas de maçã, todas lindas lá, cheio de maçã.
E quando eu cheguei lá, eu percebi o seguinte: em cima de toda aquela plantação existia uma proteção branca, assim, ó, toda furadinha, na plantação inteira. Mas aquele monte, assim, ó, se perdia aquele monte de maçã e com a proteção em cima. E aí eu perguntei pro camarada lá que estava com a gente: escuta, por que essa proteção? Aí ele falou assim: olha, porque já há previsão daqui uma semana de termos geada negra. Olha só, ponto de interrogação. Daqui uma semana o clima nos mostra que pode ter uma geada negra. Então nós estamos preparando os frutos para receber essa baixa temperatura e a gente não perder a produção. Olha que interessante. O que eu aprendo com isso em relação ao trade? Existe uma complexidade gráfica. Existe uma complexidade. Quais são os frutos do trade? É o resultado. Quais são os frutos de uma plantação de macieira? É o resultado. É a colheita, não é? Não é a colheita, é o resultado. Você também quer fazer uma colheita no gráfico, sim. Mas você não pode focar só no fruto. Você não pode focar só na vela. Você não pode focar só na leitura da vela. Assim como o fazendeiro não pode focar só no pé de maçã. Existe uma complexidade. Olha isso. Presta atenção no que eu estou falando. Existe uma complexidade por trás do gráfico. Para você ter resultado, você não pode focar só no fruto, só na vela, só no resultado. Você tem que olhar o gráfico como um todo. Você tem que ver as tendências. Você tem que ver as regiões. Você tem que ver como os padrões estão se comportando na região. Você tem que fazer a leitura do volume do fluxo naquela região. Ou seja, você precisa ver como um fazendeiro hoje vê. Ele precisa entender do clima, ele precisa entender do solo, quando plantar, quando colher, se está ventando, se está chovendo, se está sol. É a mesma coisa quando uma pessoa chega e fala assim: eu opero vela a vela. Olha aqui a minha entrada de compra. E a convicção do preço continuar subindo? Ele mostrou isso para mim? Mostrou, mas mostrou onde? Eu falei para você, eu mostrei aqui para você, ó. Eu fiz o desenho para você que o gráfico ia continuar subindo, porque ele está fazendo o quê? Um movimento de alta. Por que eu aplico então essa vela, entendendo que essa é uma vela de força empurrando o preço? Porque eu vejo o volume financeiro para isso e vejo um movimento acontecendo junto com a leitura de candle. Então é isso que eu tenho que entender para contexto de movimentação. Só que para você aprender isso, você vai ter que entender o quê? Você tem que aprender o gráfico, fazer toda a leitura do gráfico, você vai ter que fazer toda a leitura de região, você vai ter que fazer toda a leitura de tendência, você vai ter que entender toda a movimentação das velas e seu padrão, juntamente como eu uso o volume. E quem já está mais avançado usa muito volume. Aí você é capaz, por exemplo, de chegar num gráfico como esse e fazer uma entrada tripla aqui com 3 taxas, fazer uma entrada dupla aqui, ó, e olha o preço, subindo o preço. Você vai fazer uma entrada comprada e o preço, olha, subindo, e aí eu acabo terminando praticamente aqui, ó, 6-1. Tomei aquele loss, né, se vocês viram da volatilidade, foi justamente aqui no GBP, ó, que eu fiz aquela entrada aqui. Eu fiz essa entrada e eu tomei um loss num falso rompimento, porque eu entrei aqui e ele não rompeu a região, ele só veio fazer o falso rompimento, a falha do movimento. Se eu tivesse esperado esse padrão do candle aqui, ó, como eu entrei na próxima dobrado, eu não teria tomado aquele loss. Então, início de mês, gente, a gente tem que manter uma disciplina, assim como o final do mês. Por que eu estou trazendo essa aula para você? Porque tem muita gente que pergunta assim para mim: Cadu, eu queria dominar a leitura de vela. Eu queria dominar a leitura de velas. Aí eu falo para ele assim, ó, aprenda como dominar a leitura de velas em opções binárias, aprendendo o movimento do gráfico. Aprenda a ler as velas, aprenda a vela a vela, aprenda como operar a vela, ou aprenda como operar vela a vela, né? Essa estratégia para leitura de vela que falam, que te passam, você precisa saber o que a vela vai fazer e como saber o que uma vela vai fazer. Então você tem que saber como interpretar uma vela, como dominar a leitura de vela dentro do gráfico de opções binárias. Mas você não consegue fazer esse movimento apenas com uma vela. Quando eu vejo um candle, por exemplo, de alta
mostrando força, um movimento desse, como esse, ele pode me mostrar muitas coisas. É força, então eu vou entrar comprando já. Eu já vou entrar comprado aqui só porque ele me fez um candle de força. Eu tenho que entrar comprado. É isso que você tem que fazer? Entrar comprado? Sim. Então por que aqui, ó, que mostrou um candle de força, o preço corrigiu logo depois? Olha aqui, ó, candle de força de baixa. Entrou um candle de força de baixa, engolfou, vou entrar continuidade de tendência. Olha aí o que aconteceu. Ele corrigiu. Ou seja, gente, você não pode fazer uma leitura de candle sozinho. Não existe uma leitura de candle sozinho. A leitura de vela, o domínio da leitura de vela, ela está acompanhada ao movimento do gráfico. O gráfico e suas estruturas vão mostrar. A vela só vai confirmar a entrada ou não. A vela vai confirmar a execução ou não. Se ela não confirma a execução, não tem entrada. Ela é alguém que executa a entrada. Olha, por exemplo, aqui. Olha aqui um candle de força. Ó. Por que você não continuou o movimento? Aí você vem aqui e dá uma olhada na resistência que tem aqui no passado. Você entendeu? Então o que adiantou ter uma vela de força aqui de continuidade de alta? Não adiantou nada. Porque a vela por si só é uma vela. Você tem que entender que o contexto do gráfico, a análise gráfica assim nos ensina que a gente só domina a vela quando a gente domina o gráfico, quando a gente entende o movimento do gráfico. Então a análise gráfica ela vai ensinando setor por setor. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. Você aprende o gráfico como um todo, é como aquela fazenda. Para o fruto da maçã, você tem que dominar vários setores da fazenda, não é? Desde clima, desde tudo. Aí você vai colher a maçã. No gráfico, para você ter o resultado, é a mesma coisa. Existe uma complexidade por trás da leitura da vela, da execução do movimento. Então você tem que entender do gráfico, você tem que entender de regiões, você tem que entender das tendências. A vela é o quarto ponto que eu vejo juntamente com o filtro, que é o ponto 5. Então, a gente estuda todos esses setores passo a passo na análise gráfica para a gente se aprofundar e ter a convicção de uma melhor entrada. Por isso que eu trago os alunos aqui para mostrar para você o que eles são capazes de fazer. Esses dias eu trouxe bastante o Jefferson, né, que é um aluno novo que começou, que ele era motoboy, agora praticamente já nem está trabalhando mais com a moto. Por quê? Só está fazendo os ganhos dele ali em casa e trabalhando direto de casa. Até esses dias ele escreveu para mim no YouTube aí, né? Você pode ver nos comentários que ele ficou muito feliz de eu ter comentado sobre os resultados dele. E eu falei para ele que eu vou continuar mostrando, para mostrar que quem busca conhecimento alcança. Porque é só você estudar. Só você estudar, claro, né? Estudar da forma certa, do jeito certo e se desenvolver pessoalmente. Olha aqui, ó. Bom dia, professor Jefferson de novo. Meta batida, mestre. Fiz um saque ontem de R$ 719 e deixei 500 para conta, que sempre faço. E tá lá, mais 514 só hoje de lucro. Por hoje chega. Mercado bem agitado. Claro, começo de mês, final de mês, mercado agitado. Você tem que ter essa convicção e esse conhecimento. Agora, quando você sabe o que você está fazendo, você é capaz de fazer como o Eduardo aqui, ó, aluno novo. Primeira vez que eu trago ele, porque ele não me manda muitos resultados, mas olha o que o Eduardo me mandou aqui, ó. Bom dia, professor Cadu. Passando rapidinho para compartilhar uma alegria. Nos últimos 36 dias que eu operei, ele é aluno novo, faz aí, ó, esse tempo que ele está com a gente. Nos últimos 36 dias que eu operei, apenas 5 dias negativo, claro, dentro do meu gerenciamento. Ou seja, 31 dias positivo. Ele manda aqui, ó, ele manda aqui o Excel dele, né, mostrando a questão das entradas. Aí ele escreve lá, ó, que alegria, devagarinho vou pegando o jeito, um dia de cada vez sempre, estudando, e mais uma vez meu agradecimento pelos ensinos valiosos que o senhor sempre nos traz. Grande abraço. É isso, gente. Você está vendo o que é dominar o gráfico? Imagina você em 36 dias, 31 dias positivos, dá uma olhada, ó, só lucro. É lucro, isso é consistência. Mas como que eu consigo isso? Estudando, né? Não tem outro caminho. Porque quando você domina o gráfico, você tem resultados.
Quando você se domina e domina o gráfico, você tem resultados. Isso aqui é o Luiz, ó. O Luiz, quando chegou, também não conseguia sair do lugar, né, Luiz? Aí, ó, boa tarde, mestre Cadu. Mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Seguindo positivo no mercado. E tá lá. Quando se estuda e se dedica, os resultados vêm. Análise gráfica é vida. Tá lá, ó. O Luiz deitando e rolando nos gráficos também. Tem vários alunos que estão indo muito bem com consistência. Olha, isso aqui é a Jéssica, ó. Eita, bom dia, professor. Final de mês e tá lá. 4-1 em final de mês. Hunter sabe o que faz, né? É como hoje eu já estou iniciando o mês, aqui alguns resultados que o pessoal já me mandou no fechamento do início do mês. Tá lá, ó, dos dias mais difíceis do ano, praticamente, né, ou do mês, tá lá a Jéssica mandando ver fechamento de mês com início de mês. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que entender o gráfico. Olha aqui o Hernani, ó. Olá, teacher, boa noite. Não vi entrada pela manhã. Ó, entenda quando a pessoa é profissional, ó. Eu não vi entrada pela manhã. Mas voltei agora no OTC e tá lá. 2 entradas, 129 pila, gratidão, gratidão. Pode postar. Isso é o que você é capaz de fazer quando você tem conhecimento. Esse aqui é o Francisco, ó, se não falha a minha memória. Ó. Boa tarde, operando pelo celular. Boa tarde, professor Cadu. A análise gráfica me fez enxergar de uma forma simples, sem dúvidas e com razão das entradas. Fechando o mês positivo e só tenho a dizer muito obrigado e Deus te abençoe. Amém, Francisco. Francisco também está indo muito bem. Ó, e aí ele me mostra aqui um padrão de vela. Olha aqui, ele fez a leitura de vela dentro do movimento do gráfico. Aí é só correr para o abraço. Porque quando você sabe o que você está fazendo, né, quando você sabe o que você está fazendo, você domina aquilo. Quando você domina, você tem resultados. Então, gente, esse é o recado que eu tenho para deixar para você hoje. Aprenda como dominar a leitura de velas em opções binárias com o movimento do gráfico. Não adianta você ficar tentando aprender vela a vela ou ficar só em execução de movimento através de uma vela se você não encaixa o contexto gráfico. E o contexto gráfico, a análise gráfica pode te ensinar. Se você quiser aprender, nós temos um treinamento aí muito aprofundado, onde a gente estuda setor por setor e onde você pode acelerar os seus conhecimentos. Aquilo que você demoraria meses, aí, ou talvez até anos. Eu tenho alunos aqui que chegou para mim de 2, 3, 4 anos que nunca saiu do lugar e agora estão tendo consistência. Por quê? Porque aprenderam realmente como analisar um gráfico. Aprenderam como fazer uma análise gráfica. E é isso que pode mudar a sua vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me estender. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa de trades. Início do mês, cuidado. O mar está agitado ainda, ó. Tá vendo? Muito pavio, muita volatilidade. Então cuidado com o início do mês. É só ter cautela, aplicar conhecimento, faça as leituras de todos os setores com contexto gráfico, com razão. Se não tem razão, faça como o Hernani ali, não entra, volta uma outra hora e aí sim você terá os seus resultados, tá bom? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.